E se eu te disser que existem objetos que parecem estar desconexos, que parecem não pertencerem ao período de tempo de sua descoberta, você acreditaria? Existem provas que sugerem que civilizações com tecnologia avançada podem ter existido milhões de anos antes do que imaginamos. Imagine isso. Mineiros trabalhando em uma camada de carvão com 300 milhões de anos de idade encontram uma corrente de ouro perfeitamente trabalhada. Ou arqueólogos descobrem em um naufrágio da Roma Antiga um dispositivo com engrenagens tão complexas que nada parecido seria construído novamente por mais de 1000 anos. Isso não é ficção científica. Esses são os chamados OPARTs, um acrônimo para Out of Place Artifacts, ou em bom português, artefatos fora do lugar. São objetos que, de acordo com a nossa compreensão da história e da geologia, simplesmente não deveriam existir. Eles são os fantasmas na máquina da nossa cronologia, as peças do quebra-cabeça que não se encaixam em lugar nenhum, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre o nosso passado. Então, o que são exatamente esses objetos? São erros de interpretação? Fraudes elaboradas? Ou são evidências de um capítulo perdido e esquecido da história humana? Vamos começar com um dos mais intrigantes de todos os OPARTs, o mecanismo de Antikythera, também conhecido como o primeiro computador. Em 1901, mergulhadores explorando um naufrágio romano antigo perto da ilha grega de Antikythera encontraram um bloco corroído de bronze. Inicialmente, ninguém deu muita bola. Parecia só mais um pedaço de metal velho, mas décadas depois, com o uso de raios-x e tomografia computadorizada, os cientistas descobriram o que havia dentro. Era um sistema de mais de 30 engrenagens de bronze, interligadas com uma precisão assustadora. Era um computador analógico, uma máquina projetada para prever posições astronômicas, eclipses e até mesmo as datas dos Jogos Olímpicos. A data do naufrágio, cerca de 87 a.C. Para colocar em perspectiva, a complexidade desse mecanismo só seria vista novamente na Europa no século XIV, com os primeiros relógios astronômicos. É como encontrar um smartphone em uma tumba de faraó. A questão que intriga a todos é: quem tinha esse conhecimento há mais de 2000 anos e por que essa tecnologia desapareceu completamente da história? Mas o mecanismo de Antikythera, por mais impressionante que seja, pelo menos se encaixa em um período de civilização conhecida. Outros OPARTs são ainda mais desconcertantes. Conheça o artefato de Coso. Em 1961, 3 amigos estavam procurando por geodos nas montanhas da Califórnia quando encontraram uma pedra peculiar. Ao cortá-la, eles descobriram algo que parecia inconfundivelmente com uma vela de ignição de um motor a combustão. O problema? Geólogos estimaram que a rocha ao redor do objeto tinha cerca de 500.000 anos. 500.000 anos. Isso é muito antes do surgimento do Homo sapiens. Velas de ignição, como sabemos, são uma invenção do final do século XIX. Então, o que era aquilo? Uma vela de ignição de 500 mil de anos? Críticos e céticos argumentam que a rocha era na verdade uma concreção, que pode se formar muito mais rápido, em questão de décadas, ao redor de um objeto moderno que foi descartado. Mas os descobridores originais juraram que a encontraram em uma camada geológica antiga, e o mistério permanece. Em 1852, na cidade de Dorchester, Massachusetts, uma explosão de dinamite em uma rocha revelou algo incrível. Embutido na pedra sólida estava um vaso de metal em forma de sino, feito de uma liga de zinco e prata e com incrustações florais de prata pura. A rocha da qual ele foi retirado pertencia a uma formação com idade estimada em mais de 500 milhões de anos. Uma época em que a vida complexa mal estava começando a surgir nos oceanos. Quem, ou o que, poderia ter fabricado um vaso de metal tão requintado antes mesmo da existência dos dinossauros? Como esperado,
este caso também tem suas controvérsias. Alguns sugerem que o objeto não era tão antigo e pode ter sido um castiçal de uma época mais recente que caiu em um buraco e foi coberto por detritos antes da explosão. Mas a reportagem original da Scientific American da época o descreve como tendo sido expelido de rocha sólida, deixando uma marca perfeita de seu formato para trás. Então, o que fazemos com esses enigmas? Existem basicamente 3 linhas de pensamento. A primeira é a explicação cética e científica. A maioria dos OPARTs pode ser explicada por fenômenos naturais que imitam objetos artificiais, datações incorretas, interpretações equivocadas ou, em alguns casos, fraudes deliberadas. A ciência exige provas extraordinárias para alegações extraordinárias, e muitos desses objetos não resistem a um escrutínio rigoroso. A segunda linha de pensamento nos leva para o campo da especulação e das teorias alternativas. E se esses objetos forem exatamente o que parecem ser? Provas de civilizações perdidas. Sociedades que alcançaram um nível tecnológico avançado e depois desapareceram, seja por cataclismos naturais ou autodestruição, deixando para trás apenas esses poucos e raros vestígios. Lendas como Atlântida ou Lemúria de repente parecem um pouco menos lendárias. E a terceira, e talvez mais fantástica teoria: visitantes. Sejam eles de outros planetas, a famosa teoria dos astronautas antigos, ou de outro tempo, viajantes do tempo que acidentalmente deixaram para trás um objeto. Uma vela de ignição perdida por um viajante do tempo consertando seu veículo. Parece loucura, mas diante de um objeto de 500 mil anos, é tão louco quanto qualquer outra explicação. No final das contas, os UPARTs nos forçam a ser humildes. Eles nos lembram que a história não é um livro fechado, mas um mistério em constante evolução. Enquanto muitos foram desmascarados, alguns, como o mecanismo de Antikythera, continuam a ser anomalias genuínas que reescreveram o que pensávamos saber sobre as capacidades dos nossos ancestrais. A história não é uma linha reta e simples, mas um quebra-cabeça gigante com peças faltando. E talvez, apenas talvez, essas peças fora do lugar sejam a chave para vermos a imagem completa. O que você acha? São provas de civilizações perdidas, visitantes de outros mundos, ou apenas erros de interpretação? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de curiosidade que desafia o que sabemos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque se eu te disser que os próximos vídeos estão ainda mais intrigantes, você acreditaria?